Quero pedir aos irmãos para que, então, abram comigo a Bíblia no texto de Amós, no capítulo 3, versículo de número 2. Amós 3, verso 2. Diz assim o texto: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Aqui neste versículo a gente já tem uma noção do que Amós quer nos trazer, do que o texto sagrado quer nos trazer. Eu queria propor para vocês um tema para guiar nosso pensamento nessa noite, o que a gente vai conversar aqui nessa noite. E o tema que eu quero propor para vocês é Amós, uma percepção do mundo ao seu redor. Conseguiram captar aí a ideia, a proposta? Amós, uma percepção do mundo ao seu redor. Você pode repetir essa frase comigo para aprendermos? Amós, uma percepção do mundo ao seu redor. Mais uma vez? Uma percepção do mundo ao seu redor. Amós era um boiadeiro, ele era um fazendeiro criador de gados, ele cuidava de animais, não era um homem muito rico, era um homem de classe média para baixa, que morava a mais ou menos uns 15 quilômetros de Jerusalém, e ele era uma pessoa muito ligada ao seu tempo, ele conhecia, ele sabia o que estava acontecendo no seu tempo, na sua nação. Amós, ele não tinha qualquer formação na área teológica, porque naquela época já havia em Israel, em todo o reino, nos dois reinos, não é? Vou te situando devagar, você que não está familiarizado com essa linguagem, vou te familiarizando do que estava acontecendo ali. O reino de Israel havia sido dividido logo depois da morte do rei Salomão. Dois reinos surgiram, Israel e Judá. Israel quis se separar de Judá. 10 tribos de Israel acharam que não era daquela forma que deveria governar, logo após Salomão, então eles criam um reino à parte. E aí então vem o rei Jeroboão I e depois o rei Jeroboão II. No reinado do rei Jeroboão II, e paralelo a ele, lá na tribo de Judá, no reino de Judá, estava o rei Uzias. E diz os historiadores bíblicos que foi o tempo de maior prosperidade nos dois reinos, ou falando a grosso modo, com todo o Israel. Foi um tempo de muita riqueza, um tempo de estabilidade. O reinado do rei Uzias durou mais de 40 anos, o reinado de Jeroboão durou mais de 50 anos, o que para os padrões da época era muita coisa. Havia uma certa prosperidade, os dois reinos, as pessoas estavam enriquecendo, o comércio estava forte, aquela nação gozava de paz em relação às nações vizinhas, principalmente os filisteus, que eram adversários fortes contra Israel, e os sírios, que também eram adversários de Israel. Por quê? Porque havia um império que estava crescendo à volta, que era o assírio, e o império assírio estava guerreando contra os sírios, e os sírios implicavam com Israel. Então, de certa forma, houve uma paz, uma tranquilidade, e isso trouxe um certo desenvolvimento econômico para toda a região. A história conta que os crentes daquela época, os filhos de Deus, eles estavam muito felizes, eles iam para o templo e adoravam, e se cantava muito naquela época. O reverendo pastor Hernandes Dias Lopes diz que eles cantavam hinos com grande alegria nos cultos, nos templos. Contudo, Amós está lá no meio do mato, pastoreando, e recebe uma revelação do Senhor, e recebe uma palavra de Deus, e vem dizer ao povo que, apesar de tudo isso, Deus não estava satisfeito.
a prosperidade deles não era uma prosperidade que agradava ao Senhor. O culto deles não era um culto que agradava ao Senhor. Então, eu estou trazendo para você um panorama do que está acontecendo naqueles tempos, naqueles dias. Por quê? E aí onde Amós vai exatamente pontuar algumas dificuldades que estão acontecendo ali. E Amós, interessante, que é um profeta que se levanta e não fala com o rei, ou com os dois reis, ele não procura Jeroboão, mas ele começa a falar ao povo, às pessoas, no seu dia a dia, e ele vai pregando esta mensagem ao próprio povo, às pessoas, tanto pessoas de uma certa liderança, como as pessoas comuns do dia a dia. Por quê? Porque o pecado estava no meio do povo, porque o pecado estava na prática do povo, na ação das pessoas umas para com as outras. Por exemplo, uma das coisas que Amós vai tratar com esse povo é que havia riqueza e ao mesmo tempo uma grande desigualdade. Haviam também muitos pobres, e os pobres estavam com o seu sustento comprometidos. Eles não podiam sequer se alimentar devidamente. Algumas pessoas que estavam enriquecendo, elas estavam enriquecendo dentro de um sistema que as endividava. Então, havia todo um sistema que estava trazendo um verdadeiro prejuízo. Amós também vai criticar a questão dos cultos, apesar das pessoas estarem adorando, cantando hinos, essas pessoas elas estavam ignorando o que estava acontecendo lá fora. Então Amós vai chamar a atenção para os cultos e dizer: olha, vocês cantam, vocês adoram ao Senhor, mas os pobres estão sendo humilhados, os pobres estão sendo negligenciados. E havia ainda um outro problema, gravíssimo. O problema estava a ver com o próprio culto em si, que tipo de culto eles estavam praticando naqueles dias. E era um culto sincrético, um culto misturado. O pai de Jeroboão II, o Jeroboão I, ele introduziu em Israel um culto a Baal para agradar os sírios. Por quê? Jeroboão estava governando uma nação que tinha medo dos sírios. Esse culto a Baal, ele acaba ficando um pouco fraco e acaba se extinguindo dentro do reino, mas continua uma prática idólatra muito forte, que é culto às vacas de ouro, aos bezerros de ouro. Vocês vão se lembrar de uma conversa de Jesus com uma mulher que é conhecida como a mulher samaritana, você lembra? A mulher samaritana, ela vai dizer assim para Jesus: Senhor, nos disseram que aqui é o lugar de adoração, que este é o monte de adoração. Há um pano de fundo muito interessante ali. Aquela mulher está se referindo a uma prática, a um costume que veio dessa época de Jeroboão, porque Jeroboão disse: nós não vamos mais a Jerusalém, não precisa ir em Jerusalém para adorar, nós vamos criar aqui o nosso próprio espaço de adoração. E ali naquele monte em Samaria, havia uma adoração a um bezerro de ouro. Haviam dois, um deles estava lá. Então a nação fica dividida e institui-se um culto paralelo e um culto misturado, um culto onde há uma idolatria no meio da nação. Então eles adoram a Deus, mas eles não adoram de maneira pura. Eles estão ricos, mas existe uma grande desigualdade e os pobres sofrem, e os pobres passam terríveis necessidades. Há uma corrupção no meio da nação, e vocês verão aqui uma advertência, por exemplo, com aqueles que apertavam os pobres. Em um certo momento, Amós fará referência a mães e matronas, ou seja, mulheres que tinham um certo poder, uma certa influência, e que cobravam dos seus maridos e exigiam que suas casas tivessem mobílias muito caras. Isso salta aos olhos da nação,
Por quê? Porque aquilo era ao custo do sofrimento de pessoas pobres, de pessoas que eram exigido delas um imposto alto, ou às vezes não era dado o devido valor ali no seu trabalho. Enfim, pessoas ficavam muito ricas às custas de pobres, de pessoas que tinham que dar-se dobradamente para poder atender essas necessidades. E isso faz um paralelo, isso faz um contraste muito grande com o texto de Lucas, capítulo 8, onde lá no Evangelho haverá um grupo de mulheres piedosas que financiam a obra de Jesus. E é interessante que Lucas vai nos mostrar isso ali no capítulo 8, dizendo, olha, havia um grupo de mulheres que elas ajudavam a pregação do Evangelho, elas se importavam com isso, né? E aqui ainda os corações estavam endurecidos. Amós acusa esse tipo de comportamento. Então, ao que nos parece, havia um problema social muito grande, que ele partia de corações cauterizados, mente cauterizada. Essa é a expressão que Hernandes Dias Lopes vai usar. As mentes estavam cauterizadas, porque a nação ia vivendo daquele jeito, a nação não enxergava os seus problemas morais e não enxergava seus problemas espirituais. Então alguém precisa se levantar e dizer isso. E havia ainda uma outra questão que vai se tornar ainda mais evidente com os profetas que virão depois, Oséias e também Malaquias, que logo à frente, mais alguns anos depois, irão acusar também os problemas da liderança religiosa. Era que no tempo de Amós, haviam os profetas, e hoje de manhã a gente até brincou um pouquinho com isso, nós apelidamos de profetas das caixinhas de promessa. O pessoal mais antigo, os crentes mais antigos vão se lembrar, da época existiam, era muito divulgado as caixinhas de promessa. Porque você abria a caixinha, em vez de ler a Bíblia, estudar o texto e aprender de uma maneira mais ampla, né? Você puxava ali uma promessa. Eram pequenos versículos só de promessas. Pois bem, nesse tempo, haviam também os profetas que só pregavam aquilo que o povo queria ouvir, aquilo que os líderes queriam ouvir. Os príncipes, cargos, né? Cargos de autoridade, políticos, de liderança em Israel, como se fossem governadores, governantes. E essas pessoas queriam profetas ao seu lado, que trouxesse para elas algum tipo de satisfação, de alegria por estarem naquela posição. Então nós brincamos hoje de manhã e nós dissemos que haviam naqueles dias profetas da caixinha de promessa, ou profetas só da promessa. E essa escola de profetas, esse grupo de profetas que existia naquele tempo, eles estavam cegos diante da verdadeira realidade espiritual e moral que estava em Israel. Então surge Amós, e Amós começa a pregar, e começa a falar em toda a nação. Ele não vai ao líder, porque ele precisava dizer isso ao povo. E então ele chama a atenção desses profetas que estão ali no seu tempo, para que eles também venham a acordar. Por quê? Porque eles estão a serviço de Deus, e eles precisavam ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, essa percepção do mundo que está no coração de Amós, eu diria também que revelada pelo Senhor, mas muitas das vezes também ali como um sinal na vida de que aquele homem, ele tinha essa percepção também, talvez não tão acurada, mas agora com a palavra de Jesus clara, perfeita em sua mente, com a palavra de Deus em seu coração, ele enxerga o mundo à sua volta, ele começa a ver o que está acontecendo e ele vai à frente e vai dizer o que está errado. Irmãos, há um alerta de Deus para aquela nação, e o primeiro alerta é para que eles entendam o que significa privilégio. Li para vocês o verso 2 do capítulo 3, verso 2, diz que eles são eleitos de Deus, eleitos do Senhor. Diz o verso 2, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. E aqui agora, o profeta Amós faz uma distinção do que é escolher, do que é privilégio, segundo o ponto de vista de Deus. Repetindo, né, para aqueles que estiveram de manhã, tenham paciência comigo,
Mas a ideia de um privilégio aqui, de ser escolhido, não é a ideia mundana, ou a ideia corrompida do termo privilégio. O privilégio aqui é aquele privilégio que nos faz lembrar aqui do diálogo, né, de Pedro, quando ele está para ser martirizado, e Pedro, ele fica sabendo que ele vai ser morto, o apóstolo de Jesus, da mesma forma que Jesus, pregado numa cruz. Então Pedro, ele olha para aquela situação e ele diz assim: isso é um privilégio para mim, mas eu não posso ser comparado, não posso ofuscar a obra de Cristo. Virem a cruz de cabeça para baixo. Então Pedro é morto de cabeça para baixo, mas para ele era um privilégio. O privilégio de Pedro, o privilégio bíblico, o privilégio do Senhor, ou o termo privilégio tem a ver com servir, com se doar, com representar uma vontade santa de Deus, muito diferente da sociedade que entende privilégio como primeiros lugares. E Paulo também fará questão de entender esse conceito de privilégio. Paulo vai dizer lá em Coríntios: quando vocês estiverem em algum lugar, com os governadores, com os líderes, não queiram estar logo à frente, a não ser que você seja chamado para isso. Paulo está dizendo, o crente precisa ter no coração a ideia de servo, e de não querer ser servido, mas a ideia de servir, querer servir. Deus está dizendo isso para a nação na boca de Amós. Ele está dizendo, vocês foram escolhidos, por isso virá juízo. É a ideia de que, se somos privilegiados, para então recebermos a mensagem de Deus, a ideia é atuar para benefício do mundo, e nunca receber algum tipo de vantagem espiritual. Isso era muito comum nos povos da época, acionar um tipo de divindade para que eu tenha privilégios, para que eu seja favorecido. Então eu vou cultuar aquela divindade, vou buscar aquela divindade para que ele me dê força e me dê poder. E essa ideia é uma ideia pagã e não uma ideia de Deus, não uma ideia cristã. Deus está se revelando, Deus está mostrando o seu caráter, Deus está dizendo quem Ele é, que Ele é um Deus santo e Ele quer que o seu povo seja santo, e esse povo tem uma missão, e a missão é proclamar o reino de Deus, do Deus santo. Portanto, não há espaço para privilégios mundanos. Portanto, ele diz, vou cobrar de vocês, porque vocês receberam essa incumbência e vocês não deram valor a esse trabalho. Então o alerta, ou essa primeira percepção de Amós, dada por Deus, era de que os privilégios que aquele povo recebeu, poderia trazer para eles também perigo. Eles precisavam estar atentos ao perigo de que, tendo recebido de Deus uma incumbência, não estavam praticando essa tarefa conforme deveria. Então esse era o primeiro alerta. O segundo, os tempos passados não substituem o compromisso moral e espiritual dos dias de hoje. Abre sua Bíblia, capítulo 2, verso 10. Olha o que diz o texto. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os filhos, os vossos filhos, suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Capítulo 3, verso 11, diz também, portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, é assim que ele começa o verso 11, assim diz o Senhor Deus, ele está dizendo, olha, tudo que vocês já viveram, vocês saíram do Egito, vocês viram a mão de Deus, vocês viram o que eu fiz com o Egito e com o faraó, eu os atravessei no mar vermelho, eu os coloquei no deserto e os protegi, os guardei, os livrei e os coloquei na terra de Canaã, mas isso não significa que vocês não devam continuar
dando a mim a devida honra, tendo uma vida moral e uma vida espiritual hoje. Vocês foram libertos para um propósito. Então, o seu passado não lhes garante o futuro. O presente é importante. É preciso continuar fiel ao Senhor. Esse era o alerta. O judeu, com o passar do tempo, ficou muito apegado ao passado, né? Dizendo, somos filhos de Abraão. Certa feita, Jesus vai dizer, os filhos de Abraão podem ser, Deus pode suscitar a descendência dessas pedras. Isso não é importante. Quer dizer, o que aconteceu no passado foi muito importante, é importante para glorificar a Deus, mas é preciso continuar na luta espiritual, vigiando o coração. Terceiro, a religião será inválida se a prática não for fiel a Deus. Não adianta termos uma religião em Israel se vocês não forem fiéis a Deus. A religião ou os cultos, a adoração tem que agradar ao Senhor. Amós estava apontando que aquela nação havia se acomodado, ou então conseguido criar mecanismos de uma religiosidade autossatisfatória, egocêntrica, como diz Hernandes Dias Lopes, hedonista, são termos que apontam para um tipo de satisfação pessoal. Resumindo, eles iam aos cultos não para honrarem ao Senhor, agradarem ao Senhor, mas para se sentirem bem. E é por isso que havia um culto a Deus com traços de adoração a Baal e traços de adoração a bezerro de ouro. Era uma mistura na cabeça. A mulher samaritana mostra essa confusão na mente dela. Senhor, nos disseram para adorar aqui. Isso é reflexo de séculos de mau entendimento da religião, de uma distorção, um desvio do que Deus tinha estabelecido lá atrás. E então, como é que essa religião, ela vai fracassando, e o povo não percebe? E aí o Senhor vai apontar, através da fala de Amós, pontos da vida da nação, das pessoas. E a primeira que eu destaco, já mencionei com vocês, capítulo 4, verso 1, diz assim o texto: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Aqui a palavra é para mulheres influentes, mulheres que tinham certo poder e certa condição social. E essas mulheres, elas obrigavam que seus maridos fossem corruptos e não observassem o que deveriam ser observados. Então o Hernandes Dias Lopes vai dizer que elas vão exigir até utensílios para dentro de casa extremamente caros, camas de marfins, ao custo de um trabalho, e aí usando uma linguagem atual, de um trabalho escravo, vamos dizer assim. Dormiam em camas de marfins, mas quem fazia, confeccionava aquelas camas, quem buscava isso, quem praticava de fato aquela obra, padecia fome, padecia necessidade. Há uma palavra também aos pais. Veja como que Amós está se dirigindo ao povo. São 10 anos de ministério pregando essas coisas. Capítulo 2, versículo 7. Diz assim: suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, e pervertem o caminho dos mansos. Veja só a segunda parte. Que coisa horrível. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Era possível que a religião que eles estavam empregando, isso segundo a interpretação do pastor Hernandes, que um homem e um filho
dormiam com uma mesma mulher, provavelmente em cultos pagãos e cultos idólatras. Então a conclusão que ele chega é o seguinte: o pai conduzia o filho para o pecado da idolatria, porque era muito comum, e você já ouviu falar isso em Corinto, não é? Em outros textos do Novo Testamento, há um alerta contra a prostituição cultual. Eram cultos em que haviam práticas sexuais. E aqui, Amós, ele alerta: pais, vocês estão levando seus filhos à idolatria, ao pecado. Há também uma mensagem aos fazendeiros, aos comerciantes, capítulo 4, verso 7. Diz aqui o texto: além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Verso 8. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E Amós está apontando problemas graves na economia. Por quê? Porque essas pessoas estavam oprimindo e não estavam percebendo o que estava acontecendo. Capítulo 5, verso 16 e 17. Diz assim também: portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. E o lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. O sofrimento será por minha causa, eu vou passar no meio de ti. Isso é juízo. Mas há uma palavra também para os soldados, capítulo 5, verso 3. Porém, porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. Homens que saem para lutar e não voltam para casa. Há também uma palavra para os juízes, gente que julga o povo. E esse era um dos problemas graves ali também. Verso 7, capítulo 5, verso 7. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça. Segundo a interpretação, parece que os ricos subornavam os juízes na hora das disputas judiciais entre patrões e empregados, e os empregados eram prejudicados. Havia um sistema corrupto que ia só enfraquecendo ainda mais. Capítulo 5, verso 11, diz aí o texto: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Capítulo 8 agora, versículos de 4 a 6. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Aquele povo estava de tal maneira que eles não tinham mais paciência de ir no culto. Eles ficavam loucos que acabasse o dia de sábado, porque queriam abrir o comércio. Então a religião já estava longe do coração.
E isso tudo ao custo de muito sofrimento de algumas pessoas. E aí vem os adoradores dos cultos, capítulo 5, de novo, versículo 21 a 23. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Verso 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. E aí, ele fala também aos jovens, capítulo 8, verso 13. E diz assim, no verso 13: naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. E por fim, nessa lista enorme, ele também fala, e eu já li aqui, capítulo 9, verso 7, as nações de uma forma geral. Repetindo, 9, 7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e também de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Por fim, irmãos, esta era a religião vivida por essas pessoas. Era assim que essas pessoas chegavam para adorar a Deus. É assim que essas pessoas viviam sua vida com Deus. Elas viviam um paralelo de impiedade, de desonestidade, balança enganosa. Sabe o que é balança enganosa? Antigamente o pessoal tinha aquelas balanças que tinham 2 pratos, você lembra daquilo? De um lado colocava o peso e do outro lado o alimento, né? Só que dentro daquele peso não tinha o peso adequado. Então você pensava que estava comprando 1 quilo, estava comprando menos. E o povo assim era enganado. E o Senhor Deus está vendo tudo isso acontecer. Essas pessoas estavam vivendo assim o seu dia a dia, achando que Deus não estava se importando. Agora o que eu acho curioso nessa história é que foi um reino próspero. Isso me leva a refletir uma coisa: nem toda prosperidade é bênção de Deus. Nem toda prosperidade é bênção de Deus. Isso me leva a pensar ainda em outras coisas mais. Às vezes nós invertemos, né, os valores, e aí algumas pessoas podem imaginar, podem pensar, que pelo fato de serem pobres, são desprezadas por Deus, e isto não é verdade. Jesus, certa feita, disse: bem-aventurados os pobres, porque dos tais é o reino dos céus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em alguns momentos, o povo pede que Deus prospere, e Deus abençoa e prospera. Em alguns momentos, o povo cria maneiras de prosperar, e esta maneira de prosperar ofende a Deus. Eles estão prosperando, mas Deus não está satisfeito. Então o juízo de Deus recai. E você pode continuar lendo a história. Você pode continuar lendo toda a carta de Amós. Faça isso. Hoje de manhã eu mencionei que eu peguei lá na internet a Bíblia em áudio e tive o privilégio de encontrar uma versão em português de Portugal, e alguém narrando com uma voz bonita, aquele português de Portugal, e a entonação que ele dava ia trazendo ainda mais esclarecimento à mente, não é? E quando ele dizia ali, né, os porquês, e Deus falando: poderão andar 2 juntos se não houver acordo? Quando o leão ruge, o que é que está acontecendo? Resumindo, e aí ali aquilo fica muito claro, né? Deus está dizendo: como nós vamos andar juntos se vocês quebraram o nosso acordo? Não há acordo entre nós. E essas pessoas foram alertadas,
e veio o profeta e os alertou, e depois veio o profeta Oséias, e o profeta Oséias vai viver um matrimônio muito difícil, porque Deus disse para ele: vá e se case com esta mulher adúltera. E esta mulher trouxe muito sofrimento para Oséias. E no final, a mensagem era: é assim, povo, que vocês estão casados comigo. Vocês estão sendo adúlteros comigo. Essa era a mensagem que Oséias tinha que pregar, com a sua própria vida. Qual é a conclusão dessa história? A conclusão, Amós está mostrando, Deus está falando por ele, que Deus é Senhor da história. Deus é Senhor de tudo que está acontecendo. Deus não é Deus apenas dos crentes, dos evangélicos, mas Deus também era Senhor dos filisteus, dos sírios e dos assírios, que estavam se levantando com grande força e que mais à frente iria punir Israel. Mas também havia uma mensagem, Isaías vai dizer isso: cuidado, assírios, porque vocês são instrumentos meu, e se vocês excederem, vocês também receberão castigo. O mundo pertence a Deus. Os povos pertencem a Deus. Amós está mostrando isso. Segunda coisa nessa conclusão, é que Deus é Senhor da natureza física. 2 anos antes dessas palavras de Amós, houve um terremoto em toda aquela região, que marcou muito a vida daquelas pessoas. Deus está dizendo: os terremotos sou eu quem faço, os momentos de fome sou eu quem permito, os momentos de crise sou eu quem permito. Eu sou o Senhor sobre a natureza física. E aí Jesus está no barco, e o barco balançando, e os pescadores, acostumados com o mar, têm medo. Jesus se levanta e diz: aquieta-te, mar. E aí um de seus apóstolos vira e fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Deus, que tem o poder sobre a natureza. A natureza pertence ao Senhor. Amós quer mostrar isso. E Amós também quer mostrar que Deus é o Senhor da justiça, capítulo 5, verso 24. Deus é um Deus que faz justiça, e Ele vê, e os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os olhos do Senhor estão sobre a terra, olhando, observando o que está acontecendo. Deus é Deus de justiça. E por fim, vocês acham que Deus é mau? Vocês acham que Deus quer machucar as pessoas, assustar as pessoas, que é o bicho-papão que assusta as criancinhas? Não, porque Deus quer corrigir os seus filhos, porque Ele ama os seus filhos. Ele quer trazer os seus filhos para perto dEle, mas quer trazer os seus filhos limpos, purificados, com seus corações abençoados, suas mentes abertas, cheios da presença dEle, para viver de maneira digna nesse mundo e testemunhar quem Ele é. Então Ele promete um restaurador, Ele promete uma restauração. Capítulo 9, verso 11, apenas um versículo, e aí ele começa falando dessa vinda de alguém que vai trazer restauração. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. E ele continua falando dessa restauração. Ele diz: vou ficar calado 400 anos sem falar. Obviamente que os profetas continuaram a dizer, aqueles profetas que estavam ali trabalhando para o serviço do culto de Israel, mas Deus não dá uma palavra direta como Ele fez com Amós, 400 anos, e ao final dos 400 anos, se levanta João Batista, e João Batista prepara o caminho de Jesus, e Jesus vem, cheio de graça, cheio de misericórdia, de amor, mostrando qual é a verdadeira religião, qual é o ideal para o homem de Deus, qual é o ideal para a pessoa que serve a Jesus, que serve a Deus. Jesus é essa pessoa, e as pessoas olham para ele e ficam maravilhadas da sua mensagem, porque ele falava como quem tem autoridade, não havia hipocrisia em sua boca, em sua vida, e ele era aquele que prefigurava o ideal de um homem segundo a imagem e semelhança de Deus.
Jesus era essa pessoa. Cumpre-se a promessa feita por Deus pela boca de Amós. Há uma restauração no meio desse povo. Meus irmãos, Amós é esse homem que aponta como o crente precisa viver. E a nossa aplicação nessa noite, para os tempos atuais, como que eu devo olhar isso? Obviamente, não conseguiria aqui expor tudo isso, mas eu quero citar 3 coisas importantes, de como é que nós temos que olhar para esse texto. Primeiro, às vezes, a gente olha o cenário mundial. Hoje é interessante que até as crianças copiam o que diz na televisão, não é? Lá em casa, até as propagandas políticas eu tenho que monitorar, porque Davi ouve e repete. Aí a gente fala, Davi não fala isso. Hoje, a juventude está muito conectada com as coisas, né? Existe muita informação. Todo mundo fala de tudo, né? E aí, a gente olha e tem pessoas, talvez você não, mas tem pessoas que sentem medo com tudo isso que está acontecendo. Tem gente que sente uma preocupação, uma ansiedade. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha vida? Como será amanhã? Jesus disse, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Por quê? Porque nós, homens, não devemos ter medo deste mundo. Os povos prestarão contas a um Deus que administra tudo. O que acontece, gente, lá em outros continentes, o que acontece lá na Rússia, aquele povo prestará contas a Deus. Mas o que acontece aqui também, nós prestaremos contas a Deus. O mundo pertence a Deus e Ele governa o mundo. E o crente precisa descansar nisso. Pastor, mas eu não vou sofrer, mas eu não vou passar luta. O apóstolo Paulo faz uma interpretação disso e ele diz que nenhuma tribulação virá sobre vós além das vossas forças. É nessas promessas que eu confio. Portanto, irmãos, entendam, Deus é Senhor da história. Segunda coisa, fique firme no ensino de Jesus Cristo, no ensino do Senhor. Como? Sejamos santos. Vamos vigiar, não vamos ceder ao pecado e nem às tentações, não vamos ceder às corrupções desse mundo. Se nós, em algum momento, formos contaminados por alguma coisa assim, faça como disse João à igreja de Éfeso no Apocalipse, veja de onde você parou, retoma e segue a sua vida feliz com Jesus. Não ceda as tentações. Por quê? Porque Deus restaurou o tabernáculo. É uma linguagem figurada, é uma expressão que se refere ao nosso coração para com Deus. O seu coração é o tabernáculo e ali habita Deus. Consulte o Espírito Santo em seu coração e Ele te renova. Você deve cultuar a Deus dentro de você, em primeiro lugar e acima de tudo. Seja santo, seja justo, e Deus estará com você. Sejamos nós, irmãos, como o ideal que Deus tem para nós, conforme Jesus caminhou sobre a terra. Busquemos isso, amemos a verdade, amemos a justiça, amemos, irmãos, o bem-estar do próximo. Jesus disse isso, né? O que você quer para você, queira também para o próximo. Precisamos estar atentos a isso como um estilo de vida, como um comportamento, como uma questão espiritual. Tem que partir de dentro para fora. Devemos querer ser assim. Se Deus resolver corrigir o mundo, ou o Brasil, ou o nosso país, Ele também conservará os filhos de Jacó. Uma figura de linguagem, uma expressão dita para Israel. Deus disse, vou fazer juízo, mas vou preservar Jacó. O que isso significa? Os filhos de Deus, os que são fiéis, aqueles que andam com o Senhor, serão preservados por Deus. A linguagem moderna do mundo evangelical, né? Viver vida piedosa, isso agrada a Deus. Queridos, Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de amor.
mas é Deus justo, e Ele quer que a gente viva isso, esse padrão. Por fim, nós temos que ser como Amós, perceber o mundo que a gente está andando, que a gente está vivendo, deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração, questionar, não de uma maneira irresponsável, ou apenas questionar por questionar, mas questionar como Amós fez. Observou o pecado, e quando Deus disse, destruirei com gafanhotos, destruirei com fogo, Amós se colocou como intercessor, e ele diz, não, Senhor, isso acabará conosco, isso nos destruirá. E diz o texto, que então o Senhor se arrependeu, e disse, não farei isso, mas continuarei colocando o meu prumo sobre o meu povo, porque o meu povo, que é meu escolhido, e chamado para me servir, esse povo precisa me representar, para que o meu nome seja glorificado. Deus nos chama para sermos assim, povo escolhido, povo lavado. 1 Pedro capítulo 2, versos 8 em diante, diz, vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não descanse, não abaixe a guarda, não fique com medo do que vem pela frente, mas que o seu coração confie no Senhor, e Ele te sustentará. Vamos ficar em pé? Eu queria cantar uma canção aqui que já é conhecida nossa, o irmão vai colocar ali, e veja nessa canção também um modelo, um método de você observar o mundo à sua volta. Nós sentimos o mundo à nossa volta, mas há um Deus supremo no controle de tudo isso. Vamos louvar o Senhor. Se você souber, pode cantar. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, tem caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só
vida eterna vai gozar. Olha, povo de Deus, nós somos o tempo todo afrontados, passamos inúmeras experiências, muitas situações. Às vezes passamos problemas, ou até mesmo acusações, ou até mesmo temos medo de alguma coisa. Nosso coração, às vezes, fica ansioso, porque nós verdadeiramente somos fracos, somos necessitados de uma graça divina que nos ajude, que venha conosco e nos caminhe, nos ajude a caminhar. Lembre-se, Jesus é esse bom amigo. A graça de Deus está sobre todos os que invocam e buscam o Senhor. Busque o Senhor, clame ao Senhor, e Ele sempre estará pronto para responder a sua oração. Deus é um Deus que se relaciona conosco, que nos ajuda em nossas necessidades. Os filhos de Deus sabem com quem podem contar, com quem pode contar. Lembre-se disso. Se você sente-se ansioso, se você sente-se com medo, se você vê o mundo com toda essa pressão, lembre-se, acima dele está Jesus, o nosso Salvador. Assim cremos, Pai, e assim confiamos, e clamamos ao Senhor: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Que o amor, a misericórdia, que a doçura das palavras do Senhor, que a tua provisão recaia sobre nós, porque dependemos e carecemos do Deus Todo-Poderoso que governa este mundo. Nós confiamos no Senhor, Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso Deus, o arrimo da nossa sorte. Tu és o nosso pavê e o nosso escudo, socorro bem presente nas tribulações. Que o nosso coração, Senhor, esteja puro na Tua presença. Que o Senhor continue a trabalhar em nós por meio do Teu Espírito, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça. E que o Teu Espírito Santo nos dê graça para que possamos não só compreendermos toda a dimensão do reino, mas vivermos, aplicarmos, servirmos ao Senhor com alegria, porque as nossas vidas estão em Tuas mãos. Abençoa Teu povo, guarda e livra do mal, não permita que sejam tragados pelo laço do maligno. Nos livre, Senhor, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, de todas essas expressões e metáforas que se referem à ação do mal, à ação também do homem caído, do homem que não anda contigo. Livra-nos de tudo isso, Senhor, e que o Teu Espírito nos acompanhe e nos ajude, que o Senhor nos erga sempre, que o Senhor nos proteja, e que o Espírito do Senhor venha colocar piedade em nossos corações, para que a gente possa, Senhor, sempre nos avaliarmos, sempre nos testarmos à luz de Cristo, para que então, ó Deus, no dia do juízo final, possamos ouvir aquela mensagem: vinde benditos de meu Pai, e entrai para o gozo eterno. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo recaiam sobre vós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, boa semana para vocês.